no livro de Abacuque, capítulo 2. Eu quero ler os primeiros versos desse capítulo para você ser ministrado nesta noite. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você. Assim que você achar, diga: achei o endereço do milagre. Porque a Bíblia não é um livro de sugestões, a Bíblia é um livro que define destino. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abacuque capítulo 2, os 4 primeiros versículos, diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu. Diga uma pessoa do outro lado: Deus não vai deixar você sem resposta. Deus não vai deixar você sem resposta. Diga de novo: Deus não vai deixar você sem resposta. Deus não vai deixar você sem resposta. Diga: talvez a resposta não seja aquilo que você quer, mas será aquilo que você precisa. Amém. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que a lê corra com ela, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Eis que a sua alma incha-se, mas não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Diga glória a Deus. Feche teus olhos e faça a tua oração. Pai, em nome de Jesus, peço que o teu Espírito Santo venha ministrar a tua igreja. Nós apresentamos a ti o nosso espírito, nosso corpo, nossa alma, nossos sonhos, nossa família, nosso ministério, a nossa estadia aqui hoje, meu Deus, nesse lugar. Pai, a tua palavra, ela transforma destino, muda história. Deus, em nome de Jesus, ministra o coração de cada homem, de cada mulher, de cada casal, de cada marido, de cada esposa, de cada filho. Deus, que nós saímos daqui nessa noite fortalecidos na tua graça e no teu poder. Pai, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Deus, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar o nosso coração. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ministra pelo teu Espírito, Pai, num novo coração, num novo homem, Pai, que segundo a tua palavra é criado em justiça e santidade. Já te agradeço, porque Paulo disse que fiel é a tua palavra, é digno de toda aceitação. E Isaías profetizou e escreveu no capítulo 55, versos 11, que a tua palavra não volta para ti vazia, mas prospera naquilo que o Senhor a enviou. Que haja prosperidade na vida do teu povo nessa noite. No nome de Jesus, amém. Diga amém. Amém. Pode se assentar. Eu não sei se você tem o hábito de anotar, você pode anotar. Se você não tem o hábito de anotar, preste muita atenção. Preste muita atenção, porque a palavra de Deus, como nós já dissemos, ela não é uma sugestão, é uma palavra que muda destino. Então, vai depender do teu desejo, do teu interesse de aprender, da tua atenção, e que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração, amém? Esta palavra, com certeza você já leu, é uma palavra que nós temos ela com muito carinho, inclusive na igreja nossa lá em Jundiaí, é o versículo que nos deu como base, né? Escreve a visão para que aquele que a lê corra com ela. Hoje eu quero estar ministrando na tua vida sobre visão, e você vai ouvir, porque às vezes a pessoa fala visão, né?
visão, e a pessoa não entende muito de visão. Então hoje você vai ouvir a visão de uma maneira talvez um pouco diferente. A visão como uma lei espiritual. É lógico que você sabe que existem leis físicas e existem leis espirituais. E muitas vezes as leis físicas nós obedecemos, e muitas vezes as leis espirituais, que têm uma influência muito maior na nossa vida, nós simplesmente a ignoramos, ou muitas vezes não conhecemos, ou muitas vezes não levamos a sério. Não levamos a sério. Mas eu creio que a tua presença aqui hoje diz muito, e eu tenho certeza que você vai levar a sério aquilo que Deus vai falar com você hoje. Então nós vamos estar falando sobre a lei da visão. A lei da visão. A vida, ela é regida por lei, né? A lei da promoção diz que você não pode ser promovido por uma pessoa, que você só pode ser promovido por uma pessoa cujas instruções você seguiu. A lei da reprodução é uma lei. Há um ditado muito comum: filho de peixe, peixinho é, e é uma verdade. Filho de jacaré, jacarezinho é. Então, a lei da reprodução diz que você só pode reproduzir aquilo que você é. E muitas vezes Deus, Ele quer mudar nós, para que nós possamos mudar a nossa casa, mudar o ambiente de trabalho. Tem pessoas que falam: vou mudar daqui porque esse lugar é ruim. O lugar não muda ninguém, são as pessoas que mudam o lugar. Todo lugar que Jesus chegou, Ele mudou a atmosfera daquele lugar. Então eu quero que você entenda algo, que o importante, muitas vezes nós falamos: é porque o importante é o que está dentro de você. E hoje Deus vai colocar tesouros dentro de você, coisas valorosas, coisas tremendas, palavras de destino Deus vai colocar no teu coração nessa noite, amém? Diga comigo: a lei da visão. Então você pode ensinar tudo que você sabe. Isso é muito sério que você está ouvindo. Nós podemos ensinar tudo que nós sabemos. Podemos ou não podemos? Podemos. Mas nós só vamos formar aquilo que nós somos. Um médico pode ensinar o outro a dirigir? Pode. Mas ele não vai formar um motorista. Ele não vai formar. Por quê? Ele é médico. Mas o médico pode formar outro médico. Nós só podemos formar aquilo que nós somos. E muitas vezes nós queremos que as pessoas que estejam perto de nós, principalmente nossos filhos, mudem, mas nós não mudamos. Muitas vezes eles estão refletindo aquilo que nós somos. Planejamento estratégico é uma mensagem muito interessante que você vai ouvir hoje, porque a visão de Deus, ela é prática. Deus não é teoria. Deus não é teoria. É a mesma coisa que fumaça. Fumaça não é fogo. Vocês concordam? Fumaça não é fogo, embora saia do mesmo lugar. É a mesma coisa discurso. Discurso não é fé. E hoje Deus vai colocar fé no teu coração, porque o que nós precisamos na verdade é fé. O que nos separa de Deus? O pecado. E o que nos liga a Deus? A fé. Se não tiver fé, não tem ligação com Deus. E a palavra de Deus, ela vai gerar fé no teu coração. A palavra de Deus vai gerar fé no teu coração. Então, planejamento estratégico. Quando fala-se de planejamento, né? Às vezes a pessoa fala: a pessoa é bagunçada na casa dela, é bagunçada, não se dá bem no trabalho. E é falta de planejamento. As pessoas não planejam fracassar, mas fracassam porque não planejam. Mas aí você fala: mas por que as pessoas não planejam? Olha o que você vai ouvir hoje. Você está na faculdade do Espírito hoje. Por que as pessoas não planejam? Se pergunte: por que as pessoas não planejam? O planejamento estratégico para qualquer empreendimento começa com uma visão. E Deus quer fazer de você um homem e uma mulher visionário. Amém. Por que as pessoas não planejam? Porque não existe planejamento sem visão. Não existe. Então as pessoas falam: não, mas as pessoas não dão certo em casa, não dão certo no orçamento, não dá certo em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem uma visão. Então o planejamento
é impossível, é loucura achar que nós vamos planejar alguma coisa sem visão. Albert Sabin, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: é loucura. Escuta só, vocês já ouviram falar nele, né? É loucura você esperar um resultado novo fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Assim a pessoa fala: mas eu quero um resultado novo. O que é que você está fazendo de novo? Nada, não vai ter resultado novo, vai continuar tudo do mesmo jeito. A palavra de Deus não é simplesmente para ocupar um espaçozinho na nossa vida, é para influenciar a nossa visão e as nossas atitudes, é para mudar o rumo da nossa vida, da nossa história, da nossa família. Noé estava quietinho no canto dele lá e Deus falou assim: me enchi desse povo, vou destruir todo mundo, mas você achou graça diante de mim, constrói uma arca. E Noé não questionou e construiu uma arca e salvou ele, a família e até os animais. Ele poderia questionar: mas dilúvio? Eu nunca vi uma chuva. O que é chuva, Deus? Eu não sei o que é chuva, não sei nem o que é guarda-chuva. Mas ele obedeceu. E muitas vezes nós temos um problema sério, o mesmo problema que Pedro teve. Se você quiser ler, leia Atos capítulo 10. Quando Deus mostrou algo para ele, diz: mate e come. E ele diz: eu não vou comer coisíssima nenhuma, isso é imundo, isso é impuro. E Deus disse várias vezes: mata e coma. Não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro insistiu em ficar com a visão dele. Sabe qual é o problema dos crentes? Falam em Deus, mas vivem com as suas próprias decisões. Falam de Deus, da visão de Deus, mas andam com a sua própria visão. Falam da Bíblia, mas tem a sua agenda particular, e a agenda particular é muito mais importante do que a Bíblia, qualquer outra coisa. Sabe que Jesus deu certo na terra? Não é porque ele chama Jesus, não, porque você sabe que o nome de Jesus nem Jesus é Yeshua. Não é Jesus, é Yeshua. Jesus, quando veio na terra, ele não trouxe a agenda dele, ele cumpriu a agenda de Deus. Na agenda de Jesus ele diz: passa de mim essa cruz, mas Deus está com você, vai morrer na cruz. E ele morreu na cruz, por isso você está aqui hoje. Porque Jesus não foi um homem de discurso, Jesus foi um homem de atitude. Então nós precisamos ser crentes de atitude. E eu declaro que a partir de hoje você vai ser uma pessoa de atitude. Diga: atitudes de fé. Planejamento estratégico. Para qualquer empreendimento começa com uma visão. Todos vocês conhecem a Bíblia. No caminho conversava com o pastor Raul e ele falou assim: a Bíblia é um resumão das coisas de Deus. Realmente, está lá em João capítulo 20, que a Bíblia é resumida. E a ministração que você ouve é mais resumida ainda. Então você tem que prestar muita atenção e ler a Bíblia. Quem está lendo a Bíblia, dê um glória a Deus. Glória a Deus. É uma boa atitude. Então vamos lá. José, todos conhecem a história de José? Está até passando um seriado na televisão, pode assistir, que não é pecado não, tá? Melhor assistir José do que assistir novela. Então vamos lá. José, ele montou um planejamento. Todos vocês sabem da história do Egito. Ele montou um planejamento, não montou? Montou um planejamento estratégico para vencer a fome. Escuta isso, para vencer a fome e para vencer o que? A miséria anunciada no Egito. Ele montou um planejamento estratégico. A partir do que? Eu pergunto para você, a partir do que? Me responda aí, senão ela vai até meia-noite aqui hoje. A partir do que? Graças a Deus tem uma crente aqui. Você baixinho porque é novinha, mas vai crescer, tá? Vai ficar moça grande, alta, bonita. A partir do que? De uma visão. Por que José montou uma estratégia? Porque ele teve uma visão. Tem mulher que não tem visão de mulher, tem homem que não tem visão de homem, tem filho que não tem visão de filho, tem pai que não tem visão de pai.
que só sabe fazer filho, mas não age como pai. Você vai receber uma visão de Deus. Diga glória a Deus. Então José montou um planejamento estratégico a partir do quê? De uma visão. De uma visão. Além da visão, diz que você precisa, olha só, ter clareza sobre o que você quer para a tua vida. O que você quer para a tua vida? Muitas vezes, igreja, nós não decidimos, nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos o que queremos. Leia a Bíblia. Lá em Oséias 6,4 fala: ó Judá, o que eu te farei? Ó Efraim, o que eu te farei? Vocês são como nuvens que de manhã existem, à tarde já desapareceu. O que vocês querem que eu faça? Sabe aquelas criancinhas pequitico, quando vai no mercado, quer todos os brinquedos, não quer? Compre todos os brinquedos. Quando chegar em casa, elas abandonam por tudo quanto é canto, larga tudo, esquece, em questão de meia hora esqueceu tudo. Muitas vezes nós somos que nem criança, queremos tantas coisas e não decidimos por nada. Deus vai fazer de você um homem ou uma mulher decidido. Amém. Decidido. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Decidido. Amém? Você vai ter clareza a respeito do teu trabalho. Você trabalha? Quem trabalha, dê glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você não decidir a respeito do teu trabalho, ele vai ser pesado e enfadonho, e você não vai dar certo. Você precisa decidir o que você quer da vida. Diga amém. Amém. Então decida. Deseja o que você quer na tua empresa, se você é empresário, se você é autônomo, no seu trabalho. Faça o melhor. Lá na igreja eu sempre conto uma historinha rápida para a turma dar risada, do funcionário que perde hora quase todo dia. Não é o teu caso, né? Perde hora, chega atrasado. Quando não perde hora, quer sair mais cedo, leva atestado direto. E ele fala assim: quando eu for gerente dessa empresa, eu não vou perder hora, eu não vou chegar atrasado, não vou trazer atestado. Sabe quando vai ser gerente? Nunca. Porque o que você quer ser amanhã, você tem que começar a ser hoje. O que você quer ser amanhã, você tem que começar a ser hoje. O pecado do povo de Deus é a procrastinação. Se você não sabe o que quer dizer isso, é adiar as coisas. É uma legião de demônio que atua na vida da pessoa. Não, eu vou começar a jejuar amanhã. Aí chega amanhã e fala: não, amanhã. Conhece aquela história do fiado só amanhã? Graças a Deus que você não vai mais em boteco, né? Boteco tem muito isso, fiado só amanhã. Sabe, se os caras beberem, não pagam. Então você tem que decidir hoje. Diga para o teu irmão: hoje é dia de decisão. Fala: hoje um dia é muito importante na tua vida. Fala: esse dia o Senhor fez para você viver e realizar nele. Diga glória a Deus. Então você vai decidir pelo teu trabalho, pela tua empresa, pela tua célula, pela tua família. Uma das funções da visão, olha só, a visão de Deus, eu estou falando de visão. Você está numa igreja da visão celular, você tem uma cobertura da visão celular. Então uma das funções da visão é dar razão e uma esperança para viver. Meu irmão, se você não tem uma razão e uma esperança, é a pior das pessoas. Existem pessoas que vivem por viver. Então veja bem, Deus ele quer te dar uma razão. Uma razão. Por que muitas vezes nós não melhoramos? Porque nós não temos uma razão, um motivo para fazer a coisa. E Deus vai te dar razão e uma esperança para viver. José, ele superou muitas dificuldades. Não superou? Superou. E venceu, não venceu? Por que ele venceu? Porque ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão. Escute isso. José, ele tinha uma visão. Quando José sonhou, ele sonhou com o quê? Ele sonhou com o palácio. Ele sonhou com o governo. Ele sonhou aonde?
na casa do pai. Que maravilha! Sonhar na casa do pai é gostoso. Dali uns dias, os irmãos se revoltaram e venderam ele e jogaram numa cisterna. José continuou sonhando com a cisterna ou com o palácio? Com o palácio. Venderam ele como escravo e ele continuou sonhando com o palácio. Porque tem pessoas que parece que Camaleão se molda de acordo com as circunstâncias externas. Enquanto as circunstâncias externas influenciar o nosso humor, nós vamos ser mal-humorados. Porque tem pessoas que elas mudam o nem camaleão, de acordo com a circunstância. Trata bem, fica feliz. Tem dinheiro no bolso, está feliz. Não tem dinheiro, fica triste. Se a pessoa não trata bem, já mostra as duas patas, às vezes as garras. Então a pessoa reage de acordo com as circunstâncias externas. E não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou. Porque Jesus tinha princípios dentro dele. E muitas vezes nós achamos que nós somos conduzidos por coisas externas. É um grande engano. Sabe por que eu fiz isso? Porque fizeram comigo, papo furado. Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Nós agimos de acordo com aquilo que está dentro de nós. Porque se você estiver em paz, a pessoa pode vir, pode te esculachar, pode fazer o que for, você vai manter a postura, porque você tem paz. Você sabe quem você é, você sabe aonde você quer chegar, e você sabe direitinho o que Deus representa na tua vida. Então você não vai simplesmente sair da linha porque alguém saiu. Você vai ser uma pessoa modelo. Diga: eu vou ser modelo. Diga: eu vou superar todas as dificuldades e vou vencer. Diga: porque eu tenho uma visão. Dê um aplauso a Deus se você tem uma visão. José, ele tinha uma visão que lhe dava, veja bem, que lhe dava todos os dias razão para viver. Diga: todos os dias. 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 Diga: todos os dias. Quantos dias tem a semana? 7 dias. E eu declaro que você vai viver 7 dias por semana. Todos os dias você vai viver. A visão é uma linguagem. Diga ao teu irmão: a visão é uma linguagem. A visão. Gênesis 46, 2, se você quer anotar. Falou Deus a Israel em visões. Se você quer anotar, Atos 9, 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão. A visão, ela tira o discípulo do anonimato. Você que lê Bíblia, Pastor Raul, Paulo, fácil, né? Quem foi o primeiro discipulador de Paulo? Ananias. Ninguém queria papo com o cara, e Deus disse: vem cá, Ananias, e leia a Bíblia. Márcio conhece, não conhece, pessoal? Pelo amor de Deus, aquele cara não presta. Aquele cara, mas rasgou o verbo. Deus falou: ô Ananias, é um vaso que eu escolhi, e quando eu escolho, eu transformo. Então Deus te escolheu, Deus vai te transformar. Eu quero te dar uma boa notícia. Você pode não estar no lugar que você queria, você pode ainda não estar no lugar que Deus quer colocar você, mas a boa notícia é que você também não está no lugar que o diabo queria que você estivesse. Então você já mudou muito e vai mudar muito mais. Se você crê, dê um aplauso a Deus. Diga: eu creio. Eu já mudei muito, vou mudar ainda muito mais. Aleluia, glória a Deus. Visão tira o discípulo do anonimato. Diga: você vai ser muito conhecido. Diga: e não é por desonra, é por honra. Chave para a realização do propósito da sua vida. Anote algo se você está anotando. O que você vê influencia, pastor Márcio, as suas decisões. E eu pergunto: o que é que você tem visto? O que é que você tem enxergado? Quando você olha para o teu filho, o que é que você enxerga nele?
Quando você olha para a tua filha, o que é que você enxerga nela? Quando você olha para o teu marido, o que é que você enxerga nele? Quando você olha para a tua esposa, o que é que você enxerga nela? Quando você olha para a tua cidade, o que é que você enxerga nela? Quando você olha para a tua igreja, o que é que você enxerga? O que você vê influencia as suas decisões. José enxergava o palácio. Por que ele não se desesperou na cadeia? Ele deu uma olhada: o que é isso aqui? Cadeia. Legal. Mas não é para cá que eu vou ficar, não. Eu sonhei com o palácio. Aqui não é o meu lugar, não. Porque ele tinha uma visão. Quando você tem uma visão, nada te segura. Nada te segura. Essa que é a grande verdade. Por que nós nos paramos por qualquer coisa? Porque falta visão. Porque falta visão. Mas hoje Deus vai te dar a visão. Diga para o teu irmão: o que você vê influencia as suas decisões. Temos visionário aqui nessa noite? Amém. Diga uma pessoa que está ao teu lado: para o visionário, cada passo é uma chegada. Vocês já viram Usain Bolt correndo? Cada passo para ele é uma chegada. Cada passo é importante. Ele não ganha no primeiro e nem no último. Ele disse: eu ganho em todos. Todos eu tenho que estar na frente. Cada passo para mim é uma chegada. Visionário. E eu declaro que você vai ser um visionário. Cada dia para você é uma chegada. Cada hora é uma chegada. Cada momento é uma chegada. Diga glória a Deus. João 9,7, Jesus disse para aquele cego: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e voltou enxergando. É uma passagem que eu me emociono, porque eu tive lá. De onde Jesus falou para esse cego, cuspiu no chão, passou lodo no olho dele. Talvez se fosse um de nós até achássemos ruim. Fica quase 5 quilômetros. E pior, havia outros tanques antes do tanque de Siloé. Mas Jesus disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Não existe visão sem obediência. Quer visão? Obedeça. Tem pessoa que fala: eu não obedeço porque eu não entendo. Não vai entender nunca. A obediência não está ligada ao entender. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quer se dar bem no teu trabalho? Obedeça. Obedeça. Aquele cego obedeceu. Diz a Bíblia: foi, lavou e voltou vendo. Ele lavou e voltou enxergando. Ele queria visão. Ele queria visão. Então, diga para o teu irmão: não há visão sem obediência. Alguns gostam de chamar a visão de sonho. Você pode chamar como preferir: sonho, objetivo, propósito. O importante é saber o que você quer. O importante